Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Poucos são os capítulos da Bíblia que são tão conhecidos, tão comentados, como este capítulo 14 que nós iremos hoje analisar. Nós estamos no Evangelho de São João e hoje iremos focar a nossa atenção neste capítulo 14. Iremos tratar um pouco da introdução deste capítulo. Iremos ter a nossa atenção focada nos primeiros 6 versos deste mesmo capítulo. Vemos aqui as palavras de Jesus para confrontar os seus apóstolos, na véspera de partir para junto do Pai. Todos os que se refugiaram neste capítulo em tempos de sofrimento e de tristeza sabem perfeitamente como Jesus, Ele usa a sua palavra para nos confortar, para nos confrontar, para tocar no nosso íntimo e falar ao nosso coração. Jesus vai ter essa atitude para com os seus discípulos. Ele de facto vai falar com eles, confrontá-los e confortá-los ao mesmo tempo com as suas palavras. Lembramos certamente que no último programa terminámos a falar sobre a atitude que Jesus Cristo tinha ao partir deste mundo, pois Ele é o Mestre Divino e Ele disse aos seus discípulos: "Para onde eu vou, não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguireis." Ele estava a falar da sua morte, da sua partida para junto do Pai. Quando Jesus falava sobre a sua morte, Pedro disse que daria até a sua própria vida por Cristo. E Jesus lhe respondeu que ele o negaria naquela noite 3 vezes, antes que o galo cantasse. Enquanto falava da sua morte, Jesus proferiu então palavras que iriam confortar o coração dos seus discípulos. E elas estão escritas neste capítulo 14 do Evangelho de São João. Certamente isso tem sido de ânimo para muitos de nós que temos encontrado nestes textos da Palavra de Deus encorajamento. Temos encontrado nestes textos da Palavra de Deus um conforto da parte do próprio Jesus. Jesus não centra a sua atenção sobre ele próprio. Ele iria sofrer muito, mas ele está preocupado com os seus discípulos. E sem dúvida alguma isto revela quem Jesus na realidade é. Ele não era um simples mortal, ele não era simplesmente uma criatura, não. Ele era o próprio Deus que se tinha feito homem, que estava no nosso meio disposto a sofrer por si e por mim. Por isso, momentos antes dele ir à cruz, a sua preocupação não era tanto ele, mas os seus próprios discípulos. Vamos olhar então para este texto. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 14, e vamos ver então este verso 1. Diz assim o texto: Jesus disse depois aos seus discípulos: "Não estejam preocupados, tenham confiança em Deus e em mim também." É interessante ver como Jesus olha para os seus discípulos e os desafia a eles serem pessoas que confiam em Deus e nele também. No verso 27 deste mesmo capítulo, Jesus diz novamente: "Não se turbe o vosso coração, não fique perturbado o vosso coração, não estejam preocupados." É interessante ver o desafio de Jesus. E quantas vezes nós falhamos este desafio? Quantas vezes nós andamos preocupados demais com aquilo que temos que comer, com o que temos que vestir, com a saúde, com o bem-estar, com o emprego, com o dinheiro, com isto e com aquilo. E Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração, não se preocupem com essas coisas." Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Devemos, de facto, dedicar o nosso coração a Deus. Devemos derramar sobre Deus as nossas preocupações, pois Ele tem cuidado de nós. E deveria ser essa a nossa atitude, de nós que nos dizemos cristãos, de nós que procuramos servir a Deus. Devia ter uma atitude assim, devíamos ter uma atitude de entrega total, de fé e de confiança naquilo que Ele vai fazer. Deveríamos lembrar-nos de que podemos estar perturbados, mas mesmo assim deveríamos derramar sobre Ele as nossas preocupações. Razões, muitas vezes, que preocupam a nossa mente, por vezes não têm um fundamento claro e concreto.
Muitas vezes são medos infundados que vêm à nossa alma e que nos perturbam de uma forma tremenda. Deveríamos, sem dúvida alguma, lançar essas preocupações sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é aqui que Jesus diz: não estejam preocupados. Tenham confiança em Deus, tenham também confiança em mim. Mesmo que os nossos temores sejam fundados, mesmo que eles tenham alguma razão de ser, nós deveríamos derramar as nossas preocupações em Jesus. Ele, de facto, é a resposta para os nossos problemas. E nós podemos ir a Ele e lá encontrar resposta para isso. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreve: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós deveríamos ter isto bem firmado no nosso coração, de termos confiança em Deus e de que devíamos derramar essas nossas preocupações no colo de Deus. Jesus diz também: credes em Deus, crede também em mim. Não tem sentido algum nós colocarmos no lugar de Cristo ao fazermos uma declaração deste tipo. Não, só faz sentido se de facto quem fez esta declaração fosse o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Talvez se você diz: não, Cristo não é Deus, mas como é que ele iria fazer uma declaração destas? Era impossível, só se Jesus fosse louco. Ou então, de facto, Jesus era Deus. Nós, seres humanos, não podemos dizer: crede em Deus e crede também em mim. Não temos condições de o fazer. Agora, alguém que vem de Deus, é Deus feito homem, então ele pode fazer estas afirmações que nós acabamos de ler aqui neste texto bíblico. Tende confiança em Deus, tende também em mim. E ele diz no verso 2: na casa do meu pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos lugar. É interessante ver que Jesus Cristo faz esta afirmação: na casa do meu pai há muitos lugares, há muitas moradas. Quanto conforto têm estas palavras da parte de Jesus? Nós podemos ser talvez pessoas tímidas, podemos ser pessoas que têm dificuldades, mas Jesus diz: eu vos recolho na minha casa. A casa do meu pai tem lugar para vocês. Vocês nunca estão sozinhos. Há um lugar onde vocês sempre se podem refugiar. Há um sítio onde vocês podem encontrar abrigo. E esse lugar é a casa do meu pai. Nós podemos, de facto, viver vidas solitárias. Podemos estar, talvez, desanimados porque não temos muitos amigos. Talvez estamos desanimados porque estamos sós. Mas Jesus diz: venham para a casa do meu pai. Venham para o lar que eu vos vou preparar. Há, de facto, esta ideia de talvez a palavra mais correta a ser traduzida seria: na casa do meu pai há muitas mansões, há muitos lugares para vocês habitarem, há lares, há espaços de conforto onde vocês podem estar à vontade, onde vocês podem se sentir livres, onde vocês se podem refugiar. E se assim não fosse, eu vos teria dito isso. Jesus vai então declarar-nos que Ele próprio está a cuidar de nós. Não só neste presente século, não só neste momento, mas Ele está a cuidar de nós também quanto ao futuro. Nós devemos ter a nossa mente colocada nos céus. Nós devemos ter os nossos pensamentos a olhar para aquilo que Jesus está a fazer no futuro. Eu creio que, sinceramente, que se nós fizéssemos isso mais vezes, provavelmente não seríamos tão infelizes. Muitas vezes nós somos cristãos que vivemos à luz do presente. Vivemos simplesmente olhando para o dia-a-dia. Esquecemos-nos que, de facto, a nossa vida está alicerçada num futuro preparado por Jesus. Que a nossa esperança não se limita a esta vida, que a nossa vida não se limita a este andar aqui, mas de facto a nossa esperança está numa ressurreição, num dia em que estaremos com Deus para sempre e numa eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: os sofrimentos do mundo presente não são para comparar com a glória do porvir. E Tiago diz também ainda: tende grande gozo quando passardes por muitas provações, porque elas de alguma forma vão produzir em nós o galardão. Há recompensa no vivermos um cristianismo vivo, um cristianismo comprometido, um cristianismo que vale a pena ser vivido. Porque essa é a promessa de Jesus Cristo. Nós devemos ter os nossos olhos colocados nos céus. Nós devemos pensar nas coisas lá de cima, como diz um outro texto bíblico, e como diz 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação,
Não atendamos nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vemos ainda em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Vemos como estes textos bíblicos nos animam a olhar para um futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. Que Jesus Cristo foi preparar esse lugar para nós. Eu sei que nós, cristãos deste século, nós temos vivido muito concentrados no tempo presente. Perdemos a esperança de um futuro glorioso. Perdemos o sentido de eternidade. Perdemos o sentido de estar na presença de Deus num tempo sem sofrimento. E por vezes, essa perda de sentido, essa perda de rumo, nos conduz a andar angustiados e amargurados. Não era com esse intuito que Jesus estava a falar, antes pelo contrário. Jesus estava a apontar para um futuro porque ele sabia que de facto o tempo presente é feito de sofrimentos. Mas ele estava a querer animar e encorajar o coração dos seus discípulos. Por isso ele diz: olhem para a frente, olhem para o futuro, olhem para a mansão que eu vos vou preparar. Jesus prossegue então, dizendo aos seus discípulos: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, sejais vós também. Podemos dizer aqui que há 3 formas, digamos assim, de Jesus voltar para os seus discípulos, para os crentes. Vamos ver o que é que eu quero dizer com isto. A primeira forma que eu quero apresentar aqui é que Jesus volta para os seus discípulos por meio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. No Evangelho de São Mateus, Jesus diz de outra forma, ele diz: estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Naturalmente, esta promessa de Jesus aqui é cumprida por meio do Espírito Santo, que habita com o cristão. Com aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo desce sobre ele dessa forma e habita com ele. Então esta é a primeira forma como Jesus volta para os seus filhos, para os seus discípulos. Podemos dizer, em segundo lugar, que Cristo volta para os seus discípulos de um modo especial quando o cristão morre e se encontra com Jesus. Quando ele vai ao encontro de Cristo, então ele encontra-se com Cristo. Então podemos dizer que Jesus promove esse encontro quando um cristão então parte desta vida. E em terceiro lugar, podemos ver, ou a terceira forma como Jesus de facto marca esse encontro conosco, é como ele diz aqui: quando eu for, vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Cristo pode estar a falar a respeito da sua vinda aqui à Terra, porque, de acordo com as Escrituras, essa vinda acontecerá, em que todo o olho verá. Um dia Jesus Cristo voltará, aí sim, para estabelecer o seu reino de uma forma definitiva. É importante nós entendermos estas 3 formas como Cristo marca encontro com os seus discípulos. Quer seja através do Espírito Santo, que também em outros textos da Bíblia é apresentado como o Espírito de Cristo, ou quer através de facto da partida de um cristão que morre e se encontra com Deus, ou então através da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, certamente, de uma destas formas, Jesus marcou encontro com os seus discípulos. O verso 4 continua: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É interessante ver aqui Jesus a falar sobre esse caminho. E Jesus lança esta afirmação quase em forma de um teste para os seus discípulos, podemos dizer assim. Jesus por vezes fazia perguntas aos seus discípulos, como por exemplo aquela que ele fez: que dizeis vós ser o Filho do Homem? Jesus no fundo estava a lançar um desafio para saber se os discípulos conheciam bem quem ele era ou quem não era. E agora Jesus está a lançar este desafio para os seus discípulos: e vós sabeis bem o caminho para onde eu vou. Jesus refere-se então a este caminho, que é ele próprio, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Ele próprio é o caminho. Mas os discípulos estavam a ser desafiados. E diante desse desafio, como é que eles vão reagir? Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?
Parece de facto que o desafio de Jesus teve logo uma resposta imediata da parte dos discípulos. Tomé, como conhecido, aquele discípulo que só via, só cria naquilo que via, ele aqui agora, faz a pergunta a Jesus: como é que nós vamos saber o caminho se nem sequer sabemos para onde vais? Jesus deixou este desafio para os discípulos refletirem sobre o caminho, sobre quem eles eram e quem Jesus era para eles. Eis a resposta de Jesus a esta pergunta. E Jesus diz: eu sou o caminho. Podemos dizer ainda: eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vemos este tremendo versículo aqui das Escrituras. Eu creio que, juntamente com João 3,16, este verso de João 14,6 é um dos versos mais conhecidos das Escrituras. É um verso fundamental para a nossa fé. Se você é um cristão e segue a Cristo, tem de entender que é Jesus o caminho para o Pai. Não há outros caminhos, não há uma multiforme caminhada, não há uma série enorme de caminhos que conduzem ao Pai. É interessante ver aqui neste texto bíblico que Jesus é exclusivista. Jesus diz: eu sou. Jesus não diz: eu sou um caminho, mas ele diz: eu sou o caminho. E isto é fundamental para nós entendermos. Não é uma religião que conduz a Deus. A religião, na sua definição inicial, se usarmos a palavra religião, podemos dizer que ela serve para religar o homem a Deus. Mas as religiões nem sempre fazem isso. Jesus está a dizer: eu não estou a falar de uma religião, eu não estou a dizer que é a religião que conduz a Deus, eu estou a dizer que eu próprio sou o caminho. Ou seja, é uma relação que nós temos que ter com Deus. E essa relação passa por Jesus Cristo. Ele não é só o caminho. É interessante ver isto aqui. Primeiro, ele identifica-se por um lado como sendo o caminho. Por outro, ele a seguir identifica-se como ele próprio sendo a verdade também. Então, se por um lado entendemos que Jesus é o caminho que conduz ao Pai, portanto não há outros caminhos, não há outras formas de nós nos ligarmos a Deus. Por outro lado, em segundo lugar, vemos que Jesus é a própria verdade. E de alguma forma as pessoas procuram a verdade. Muitos filósofos se têm debruçado sobre esse tema. O que é a verdade? Como encontrar a verdade? É um conceito de completo, de estar perfeito, e no fundo as pessoas procuram isso. E Jesus diz: eu sou essa verdade. Se vocês procuram a verdade, então procurem em mim. Se vocês querem saber o que significa a verdade, olhem então para Jesus. Vemos como este é o desafio de Jesus. Há muitas pessoas que buscam a verdade, mas elas buscam a verdade talvez em terrenos que não são propriamente os terrenos de Cristo, em territórios que não conduzem de facto a uma relação com Deus. Muitas vezes procuramos a verdade em atividades humanas, procuramos a verdade em religiões, procuramos a verdade em sistemas humanos ou até espirituais, mas diabólicos. Por vezes há pessoas que procuram a verdade, estão à busca de alguma coisa, mas eles têm que buscar em Cristo Jesus. Se não procurarmos em Cristo a verdade, certamente não a vamos encontrar. O apóstolo Paulo diz isto por umas outras palavras. Ele diz: os homens estão tanteando nas trevas procurando a Deus, se bem que Deus não está longe de cada um de nós. Vemos estas palavras do apóstolo Paulo, que mostram claramente que Deus está próximo. A minha experiência tem sido interessante, que eu vejo que pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem: eu estou à procura de Deus. E o que eu noto é que pessoas que procuram sinceramente a Deus sempre o encontram. Porque Deus não está longe. Deus está próximo de si. Se você busca a Deus, você não tem essa relação com Deus, mas gostaria de ter, eu quero dizer que Deus está próximo. Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou aquele que se vai revelar a ti. Eu sou aquele que falo coisas que são verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e em terceiro aspecto aqui que Jesus diz ser, é que Ele também é a vida. Se por um lado entendemos que Jesus é o caminho que conduz a Deus, se por outro lado entendemos que Jesus é esta verdade que liberta, como diz o texto bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por outro lado, vamos entender aqui que Jesus é a vida. Isto é tremendo, eu perceber que Jesus é a vida.
Ele é aquele que dá vida e vida abundante. Talvez você está a viver a sua vida, mas uma vida que não tem prazer. Uma vida da qual é desgostos e desilusões, está desanimado e desencorajado. Jesus diz: eu sou a vida que vale a pena ser vivida. Eu sou aquele que dá a vida e a vida eterna. Eu sou aquele que dá a vida e vida abundante. Talvez você precise desta vida. Você talvez precisa ter esse encontro com este Senhor que é a vida, que é o próprio Jesus. E o próprio Jesus diz, e termina este texto aqui do verso 6 dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é fundamental para o nosso conhecimento. Nós vivemos num contexto onde se diz que há muitos caminhos para Deus. Vivemos num contexto onde dizem: não, podes orar a este ser, a esta entidade, podes fazer veneração aqui e ali, que afinal de contas tudo conduz ao Pai. Olhe atentamente para as palavras de Jesus. Talvez não queira ouvir os meus comentários, talvez não queira ouvir comentários de outras pessoas, mas pelo menos ouça aquilo que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o desafio de Jesus para si e para mim. É de nós podermos ter uma relação com Ele. E através de termos essa relação com Jesus, que é o caminho, que é a verdade e é a vida, nós podemos então ter uma relação com o Pai. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Por favor, ouça estas palavras de Jesus. Deixe que elas possam ecoar no seu coração. E eu quero fazer-lhe uma pergunta neste momento. Qual é o caminho que você está a trilhar? Você está a caminhar com Cristo para chegar a Deus? Jesus diz claramente que sem Ele ninguém vai ao Pai. Talvez você tenha recorrido a outros seres, a outras entidades, feito orações a outras pessoas para que possa ter uma comunhão com Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer ter uma relação com Deus, entregue a sua vida nas mãos de Jesus agora mesmo. No próximo programa, nós continuaremos a refletir sobre estes ensinos de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.